Olá, amados, graça, paz e prosperidade. Estamos nós aqui de volta. Qual desses aqui? É esse aqui mesmo. Estão me ouvindo aí? Tudo bem? Graças a Deus, estamos juntos novamente, pulando aqui para mais uma resenha. O áudio está ótimo, graças a Deus. Que bom tê-los aqui. Hoje não teve abertura. É interessante, estou tendo problemas com... Aliás, estou tendo problemas com qualquer tema, né? Mas o tema escatologia está dando pano para manga. O YouTube está dando bugs, está dando vários bugs aqui. A inteligência artificial está gerando vários bugzinhos. Não pude reiniciar aqui algumas vezes. Depois não reconheceu a placa de som. Estou aqui todo dia, né? É aqui no estúdio. Estamos aqui todos os dias. E não reconheceu a placa de som. E agora, quando eu tentei entrar novamente, espere 5 minutos. Falei, que vou esperar 5 minutos o quê, rapaz? Está repreendido. Alguma coisa estranha, né? Mas faz parte. Então, se daqui para lá houver alguma bugada, para a gente não falar sabotagem, vocês fiquem ligados, porque vamos falar de coisas importantes aqui. E escatologia é batalha espiritual, gente, tá? A escatologia ela é batalha espiritual. Goste ou não a pessoa, acredite ou não em batalha espiritual, tenha consideração por essa matéria ou não, tá? Tem café sim, Alex. Café é do bom. Café, olha só, aquele café que você compra na... Tá vendo ele todo cremoso? É igual aquele de cafeteria, é loja, né? Cafeteria mesmo. Mas Deus abençoe cada um de vocês, sejam bem-vindos. Dá um salve aqui rápido para a gente começar logo. Semana conturbada. Semana também vem de carnaval, né? Tá tudo aí, o clima, a ambiência toda propícia para esse tipo de... Ambiência toda propícia para isso. Vamos lá, Hélio Santos, Deus abençoe. Joana Dark Moraes, Pati Carvalho, Deus abençoe. Camila Ponciano, Vinícius Beriano, Deus abençoe. Carlos Rodrigo, Cuidadora Leila, Deus abençoe. Patrícia Pou, Verônica Souza, Deus abençoe. Maura Doce, Isabelle Vitória, Cleide Virgens, Deus abençoe. Alex Caldas, Alan Fernandes, boa tarde. Ana Cruz, Vanderlé Linhares, Carolina Barbosa, Lamara Gomes, Lelos Moda, Ana Cruz, Regina Madalena, Rosana Oliveira, Juliana Santana, Lori Paz, Elisângela Ferreira, Davi Mota, Deus abençoe a Patrícia, Edvane Oliveira, Silvana Borges, Ana Nogueira, Moisés da Silva, Maria Gouveia Lírio, Deus abençoe Rosângela Gomes, Marco Antônio Vieira, Deus abençoe Patrícia Pou, Albina Ferreira, Cleide Virges, Marilza Cuidadora, Leila, Carolina Barbosa, Edna Rodrigues, Ana Cláudia, Deus abençoe. Sueli Gomes, Deus abençoe. Deus abençoe. Sara Moraes, Graciele Souto, Eliana Brito, Marli Weber, Deus abençoe. Tânia Gomes, Deus abençoe. Ana Cristina Costa, Mônica Silva, Thalita Helena, Deus abençoe. Elisângela Ferreira, Deus abençoe. Mariana Garcia, Deus abençoe. Deus seja com vocês, tá bom? Caroline, Elisângela Dias, a cada um de vocês. Deus possa dar um dia abençoado a vocês. Shirley, Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos lá, pular aqui. Rafael, Deus abençoe. Cristiane Furtoso, Neiva Ledesma, Maria Gouveia Lírio, Marta Lígia, Noemi Almeida, Ariel, boa tarde, Deus abençoe. Jaque Silva, Pastor Tiago, Carolina Almeida, Luísa Santos, Deus abençoe. Ana Maria, Miguel, Blockscraft, Isabelle, Vitória, Caroline, Tatiana Reis, Marilene da Silva, Thalita Helena, Soré de Jesus, Rosângela Gomes, Dani Coelho, Claudine, Sara Nobre, Leda da Costa, Rosimeire Rosa, Deus abençoe, irmãos, Ana Lúcia Basílio, Patrícia, Jonathan Rodrigues, Rosana Bonetti, Alex Caldas, já falei, Lígia Mello, Deus abençoe, Jefferson Boeira, Costinha, Ana Lúcia, Cleia, Miriam Berg, Deus abençoe,
Deus abençoe a cada um de vocês, amados. Que Deus possa abençoá-los tremendamente no dia de hoje. Vamos rapidamente aqui também dar um salve aqui para os nossos aniversariantes. Ver quem está aqui nos nossos aniversários hoje. Hoje faz aniversário o Éder Rodrigues e a Verônica Fagundes. Deus abençoe Éder Rodrigues e Verônica Fagundes, fazendo aniversário hoje. Quem mais, é claro, estiver aniversariando, Deus possa abençoá-los tremendamente no dia de hoje. Que hoje seja um dia de paz, alegria, todos os dias, né? Mas hoje em especial, por ser o aniversário de vocês, seja um dia de paz, alegria, esperança, um momento de Deus, né, falar com vocês no dia de hoje, na reflexão que a gente sempre tem das nossas vidas, que Deus possa falar tremendamente aos corações de vocês, dando também saúde, tá bom? E aí a gente vai buscando essa presença. Deixa eu só parar o ar aqui, senão eu não aguento. E a gente glorifica o nome do Senhor por cada dia de vocês. A cada dia abaixo do seu mal, mas no dia que é o seu aniversário, você dá culto de ação de graças, não é isso? Deus abençoe. Lembrando que hoje é dia dos Adolas. Adolas Podcast, o tema de hoje é o que fazer para não perder um adolescente para o mundo. Gente, o que devemos fazer para não perder um adolescente para o mundo, hein? O que se faz? O que você acha que deve ser feito para não se perder? Pintar a igreja, botar som, bastante festinha, passeios. O que nós devemos fazer? Qual é a ferramenta que a igreja deve dar aos adolescentes para não só ficarem, mas se desenvolverem? Porque ficar na igreja fica, mas e o desenvolvimento? Marcos Welby, fazendo 52 anos hoje. Patrícia, Deus abençoe. Já notou que mulher adora dizer quantos anos o homem vai fazer, mas quando pergunta a idade dela, ela não diz? Ô, Patrícia, não se faz isso não. Ô, Patrícia, faz isso não. A mulher, assim, estou fazendo aniversário hoje. Hoje é aniversário do meu marido, ele está fazendo 52 anos. Pô, faz com o varão, não. Aí não. Quando é a mulher, ela diz que está fazendo só aniversário, ela não diz quanto. Mas quando ela vai falar do marido, ela já joga o marido lá na terceira idade, é esperta pra caramba. Ah, meu marido já tá idoso, tá avisando aí para todo mundo, tá, já deu cabo da boa esperança. Não, faz isso não. A Ana faz isso aqui, é brincadeira. Eu falo com ela, para com essa palhaçada lá na igreja. Irmãos, vamos agradecer a Deus, porque o pastor vai fazer 60 anos. Daqui a pouco eu falo, por que tu não fala a tua idade? Cada um com a sua. Não vem mexer com a minha, não. Sim, mas a mulher não gosta de falar que está fazendo aniversário. A idade, ela não dá a idade cronológica, ela diz que está fazendo aniversário. Mas quando ela quer jogar para o homem, ela vai lá e joga. Meu marido, meu filho, principalmente marido. Marido, então, tá largado. Deus te abençoe, meu amado. Glórias a Deus por mais um ano de vida. Tá bom? Deus abençoe muito a vida de cada aniversariante aqui. Cada um de mais. Glória a Deus. Que bom, gente. Não, alguns falam na boa, outros não, né? Eu falo minha idade todo dia aqui para vocês, então, para mim, pouco importa. Estou sempre falando aqui quantos anos, tá? Então, graças a Deus, tá bom? Gente, vamos trabalhar, né? Olha, ontem teve discipulado, foi bênção. Segunda-feira não haverá discipulado, tá, irmãos? Por quê? Por causa do carnaval, a gente está no retiro espiritual e a gente agradece a Deus por esse tempo que a gente está tendo. Então, que o discipulado possa abençoar a vida de vocês, que vocês entendam que a palavra de Deus é uma construção. Ontem falamos sobre unção, né? E lembrar, unção é uma construção com vários quesitos. Sem o pré-quesito não tem unção. Então, a unção é importante que você entenda que ela é uma construção de valor, assim como o caráter, né? Só que a unção é uma construção de poder com o Espírito Santo. Quanto mais você busca, mais você mais você cresce na presença da graça de Deus. Lembrando que sexta sempre transmitimos, mas sábado a partir da manhã, domingo e segunda transmitiremos também as mensagens, os louvores, tudo, tá bom? Transmitiremos tudo a vocês num link fechado, é claro, que
porque a gente vai ter uma equipe trabalhando lá, vai ficar por conta disso 24 horas e a gente tem que pagar. Pagar não, a gente vai contribuir com esses irmãos que não estão cobrando nada, mas não é justo deixá-los lá trabalhando só para transmitir para vocês e, né? Então você pode pedir o link para dizer, Gênio, eu não vou poder ir ao retiro, mas estarei vendo tudo de casa, eu vou guardar, eu vou prestar atenção em cada mensagem, em cada ministração, em cada louvor, para que eu possa crescer também. Amém? Vamos lá, gente. As trombetas e as terríveis consequências. Para o título não ficar grande, falar as últimas trombetas, mas lá na descrição está. O que significa isso? A gente vem falando sobre os selos, né? E aí, quando nós chegamos no 7º selo, vieram 7 trombetas. Né? O 7º selo ele abre para 7 trombetas. Então, nós vamos enxergar aqui, na verdade, o prosseguir das narrativas para baixo de João. E aí vimos a 4ª trombeta, já falamos sobre ela, o quarto anjo tocou a trombeta, foi ferida a terça parte do sol. Falamos na questão das 4 trombetas na relação aos 4 cavaleiros, aos 4 cavalos do Apocalipse. Se você ver, é tudo repetitivo, ou é uma sequência, uma continuação, literalmente uma continuação dos eventos que os 4 cavalos com seus cavaleiros provocam e promovem sobre a terra. Então, só que aqui no caso é a trombeta que traz esse aviso, é um aviso, trombeta significa que são avisos, tá bom? E aí nós vamos ver a 5ª trombeta, e é importante agora a gente estar pronto aqui para a 5ª trombeta. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Olha que importante você entender isso aqui. A 5ª trombeta, vamos trabalhar com os símbolos, né, simbologias bíblicas, principalmente a simbologia da escatologia apocalíptica. Apocalipse, nessa fase da 5ª, 6ª e 7ª trombeta, mas primeiro, principalmente a 5ª e a 6ª, ela fala muito de batalha espiritual. E aí eu digo para vocês que muitos erram, porque muitos que são excelentes exegetas, excelentes hermeneutas, excelentes teólogos, mas são péssimos entendedores de batalha espiritual. Porque há um preconceito sobre batalha espiritual, e eu até entendo por que há esse preconceito em batalha espiritual, e esses teólogos mais tradicionais, quando chegam em batalha espiritual, eles têm um fraco conhecimento a respeito das hierarquias do inferno, as hierarquias angelicais, as hierarquias demoníacas, as funções dos demônios, como eles trabalham, como eles operam. E aí eles falham, porque nessa interpretação, estou falando porque eu já vi vários bons professores, gente com mestrado, doutorado em teologia, e quando chega nessa parte aqui de explicar demônios, a linguagem figurada de gafanhotos, escorpiões, eles, né, vão falar de Abaddon, Apolion, então eles não têm entendimento e eles jogam para lá, jogam para cá, mas não conseguem explicar essa parte, que é muito importante você entender. A 5ª trombeta fala, um anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra. Quem é a estrela caída do céu na terra? Satanás, né? O inimigo, Satanás, o diabo. Então vamos lá. O Satanás aqui, ele recebe uma chave. A chave do poço do abismo.
E hoje a resenha vai ser complicada, eu vou tentar ser, porque assim, eu explicando o básico e o lógico, eu recebo depois 500 mensagens. Não, mas tal texto diz isso, mas tal texto diz aquilo, mas assim diz aquilo outro, mas esse texto está falando disso. Eu respondo, alguns eu consigo responder, outros nem tanto, e outros eu me atenho, nem quero responder. Porque as coisas às vezes são muito óbvias e as pessoas, infelizmente, carregadas da sua teologia denominacional, carregadas de alguns preconceitos, carregadas de um entendimento muito pessoal de Bíblia, acabam não querendo entender. Então, se não quer entender, não sei nem por que está contestando, né? Se você não quer entender, não precisa contestar. Então, vamos lá. Ou você tem todo o direito de discordar, isso é importante. A discordância faz parte de um bom debate, faz parte de um bom estudo. Agora, a discordância ela tem um limite, né? A discordância vai até que você entenda, ou que você queira entender. Discordar por discordar, porque não aceita o que está escrito ali, porque fere aquilo que você a vida toda foi criada para saber, isso já não é discordância, isso é estultícia, como diz a palavra de Deus. Mas vamos lá. O anjo que recebe, a estrela caída do céu na terra, a gente sabe que dentro dos contextos proféticos, a gente fala de Satanás, né? É chamado de estrela da manhã, uma estrela da manhã, não compare isso com Jesus ou com Cristo. Cristo é o sol da justiça. Aliás, lembremos-nos que o sol é uma estrela. Estrelas são sóis. Estrela são corpos celestes carregados de energia. Por favor. Tá bom, gente? Não, mas a estrela da manhã é Jesus. Não, mas Jesus é o sol da justiça. Ele é o sol. É uma estrela de quinta grandeza, a qual todo o sistema solar está envolvido pela sua atração, por seu vigor, sua força, sua força de astro. Então, justamente, nos atrai e faz com que possamos girar. Então, vamos lá. Jesus é o sol da justiça. Jesus é o sol. Satanás é uma estrela, muito longe. Então, essa estrela caída do céu na terra, caída do céu na terra, deixando bem claro isso, foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Aqui começam as complicações. Por quê? O que é o abismo? O abismo não é o inferno. Tá bom? Se você voltar a Gênesis 1, no capítulo 1, Gênesis 1, verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, borru, vorru. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Abismo abaixo das águas. O Espírito de Deus adejava sobre a face do abismo com águas, tá? Não é um cânion. Entenda que todo Grand Canyon, Chapada dos Guimarães, se você olhar um cânion, na verdade, um cânion um dia foi um mar. Um dia foi algo que estava submerso por águas, tá? Então, o Espírito estava adejando as águas, e você vê qual é a função de separação de águas das águas. Águas acima no firmamento, retida ao redor da terra, que em Noé o lençol será rasgado, e águas debaixo do firmamento, debaixo do Auranos, né? Debaixo ou dentro da forma gel da terra. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Deus abençoe, Clériston. Um abraço, meu amado. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Uma das teorias, tese barra teoria, deixando bem claro, é uma das coisas que eu bato muito quando estudo geologia, estudo antropologia, estudo arqueologia, né, entre outras matérias. Nós vamos ver que no princípio criou Deus os céus e a terra. A gente que já estudou comigo sabe que esse no princípio criou Bereshit bara Elohim significa que no princípio você não sabe que dia foi, não sabe quem é esse princípio. Falar de 10 mil anos, me perdoe, é uma ignorância muito grande. Falar de civilização, tudo bem, mas falar de criação falar de criação gel da terra em 10 mil anos é muito complicado, porque quando você falar da terra, você tem que entender que você está falando de todo um sistema.
E como falamos de um sistema, estamos falando de uma galáxia, estamos falando de Via Láctea, estamos falando de vários planetas, astros e estrelas, estamos falando de 400 bilhões de astros e estrelas. Então, o sistema solar é um trocinho pequenininho na Via Láctea. Então, quando alguém diz para mim que a Terra tem 10 mil anos de existência, eu custo a crer que essa pessoa chegou a essa conclusão de forma correta. Ela pega o calendário da Bíblia, né? E é muito complicado. Você não é porque é um calendário lunar ou solar, não é isso. É porque a contagem de tempo ali é totalmente desajustada da contagem de tempo de hoje. Os homens dos tempos de Noé, muito atrás, não tinham relógio, não tinha nenhum tipo de configuração cronológica para dar justamente esse tempo. Então vamos entender. A Terra, enquanto planeta habitável por Adão e Eva, eu creio sim em 30, 40 mil anos. A Terra habitável por Adão e Eva. Preste atenção. A Terra, enquanto ser habitado por Adão e Eva, tem sim 30, 40 mil anos. Eu bato ali entre 30 e 40 mil, Isel, enquanto habitada por Adão e Eva. A Terra, enquanto existência, aí, queridos, vamos falar de milhões de anos. Isso hoje é provado pela ciência, principalmente pela arqueologia, pela geologia, paleontologia. Então você vai ver que dinossauros existiram. Se dinossauros existiram, nós não vamos falar mais de 10 mil, 30 mil, 20 mil anos. A gente começa a brincadeira com 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil, 1 milhão. Vamos embora. Ok? Vamos falar então de muitos anos. Mas eu não vim aqui falar disso aqui, discutir a idade da Terra, nem discutir essas coisas. Vamos entender uma coisa. Quando fala face do abismo, vamos entender que a Terra foi criada muito antes. Havia na minha concepção, por isso que eu falei tese barra, né? Tese barra teoria, né? Não estou. Terra base. Sim, dinossauro e ser humano nunca existiram juntos, mas dinossauro existiu. Não tem como negar mais a criação a existência do dinossauro, né, gente? A igreja evangélica esgotou o seu cabedal de entendimento que dinossauro não existiu, behemoth, crocodilo gigante, tudo caiu. Vamos lá. Então vamos entender uma coisa. O homem veio muito depois dos dinossauros, com certeza. Houve um cataclismo na Terra. A história tenta dizer que um meteoro caiu ali no Golfo do México, né? Que houve um terra plana, ninguém merece. E caiu um meteoro no Golfo do México. Realmente, se você olhar pelas fotos de satélite abaixo do mar, há uma abóboda, né? há um convexo, né? Há um convexo ali enorme de milhões de anos que está ali. E isso pode ter causado, segundo né, paleontólogos, segundo os que estudam a matéria, houve um grande aquecimento global e os dinossauros se extinguiram e isso deu condições para o homem ser gerado. Biblicamente, a Terra veio a estar, borru, vorru. A Terra passou a ser, a Terra veio a estar sem forma e vazia. Ok? Sim, Irena, com certeza. Porque, na verdade, o tempo que está na Bíblia aqui não são 6 dias, né, gente? São aion. Aion, no sentido de Yom, né? Quando a gente fala Yom Tov, você está falando de tempo indeterminado, 6 períodos. Deus fez a Terra em 6 períodos, não 6 dias. Ah, mas Deus não poderia fazer em 6 dias? Claro, Deus pode fazer a Terra assim, ó, igual Thanos. Deus pode fazer a Terra pensando, Deus pode fazer a Terra assim, ele cria 200 planetas. Deus pode tudo. Porém, eu gostaria que você fizesse a engenharia reversa e olhasse qualquer ser na Terra que é gerado assim. Né? Eu quero que você faça engenharia reversa e veja qualquer ser botânico, marítimo, animais, seja eles vertebrados, invertebrados, seja ele pluricelulares, qualquer ser dentro do planeta, eu quero que você me mostre eles sendo criados assim. Tudo na natureza tem um ciclo, e ele é relativo, e ele segue justamente isso dentro do seu próprio código genético. Então vamos lá. Não.
Não, o Antigo Testamento não conhece dinossauro, não fala de dinossauro, não contempla isso, não tem dinossauro no Antigo Testamento. Por favor, amados irmãos, não achem dinossauro no Antigo Testamento, porque eles não existem lá, tá bom? Então vamos entender uma coisa. Se você olhar uma situação de seres, você vai ver que a Terra nada foi criado de um dia para o outro. Então vamos lá. O que acontece aqui, e não quero entrar nessa parte, vamos entrar na questão que é mais importante. Vamos compreender que esse momento que o Espírito Santo está deixando sobre a face do abismo, ele não está controlando, ele não está simplesmente controlando, em Gênesis 1, as águas. Porém, estava sem forma. A terra veio a ser, ela não estava, porque não existe, é incongruente, né? Você falar a terra estava sem forma e vazia. Ué, se ela está sem forma e vazia, na verdade, o texto correto do hebraico diz: a terra veio a ser sem um formato definido e vã. Ou seja, ela estava sem função. Ela estava informe, ela não tinha um formato como nós temos hoje, achatada nos polos, e ela estava no vácuo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ou seja, se está sem forma e vazia, como é que cabe água? Então vamos entender o que o Espírito Santo está fazendo ali. Não tem, gente. Acabei de falar. O Antigo Testamento não contempla dinossauro. É uma forçação de barra. Forçação de barra a falar que o Antigo Testamento fala de dinossauro. Nenhum escritor bíblico, nem Moisés, que escreveu o Gênesis, inspirado por Deus, com toda a sabedoria que ele tinha, não confunda seres que existiram com mitologia judaica. Gente, os hebreus tinham mitologia porque eles vieram do mundo acadiano. Abraão não era judeu, Abraão era caldeu. E ele veio carregado de mitologias. Josué pede aos irmãos, quando entra em Canaã, que não copiem as virtudes do pai de Abraão, terá que construir, inclusive, estátuas para a idolatria. Vamos entender isso de forma muito bem clara, gente, tá? Então, vamos entender que, na verdade, quando diz que a terra estava sem forma, a terra veio a ser, tornou-se informe e vã, sem nada por dentro, no sentido de ter pessoas, tá bom? Então, vamos lá. É uma aula de teologia, a gente não quer entrar muito, eu quero voltar para a quinta trombeta. Quando você fala face do abismo, nós vamos entender muito bem. Não, o pessoal quer criar quer o Jurassic Park lá em Gênesis, né? O pessoal quer um Jurassic Park em Gênesis, de qualquer maneira. Então, vamos lá. Vamos compreender o que nós vamos falar, o que nós vamos ver. Gente, dinossauro e ser humano não existiram na mesma época. Só isso. Como é que o ser humano vai descrever algo que... Isso é filme de Hollywood. Botar ser humano com dinossauro, isso não existiu, nem na história e nem na Bíblia. Por favor, sejam menos lúdicos, tá bom, gente? Menos lúdicos. Então, vamos lá. O que nós... Chacapacuni, dos anos 70 lá. O que nós vamos ver é que, por algum motivo, o Espírito Santo se ateve sobre a face do abismo. Se ateve sobre a face do abismo. Por quê? Alguma coisa precisava ser guardada. Alguma coisa tinha que ser guardada. Você vai notar uma coisa, que no Novo Testamento, quando chega em Apocalipse, eu vi um novo céu e uma nova terra, e o mar não mais existirá. O mar tem uma função que não é nos banhar e nem separar os oceanos, tá? O mar tem uma função muito maior. Na minha concepção, em batalha espiritual, o mar tem uma função de grades de cadeia. O mar, na verdade, ele tem uma energia muito... A água com sal tem uma energia muito grande. Eu vou entrar em outra... Porque eu falei, a aula de hoje é muito complicada e muita gente não está preparada para ouvir. Quando eu falei ontem, eu falei, gente, eu infelizmente não posso falar tudo que eu sei, não posso contar tudo que eu vivo, porque tem crente que vai passar mal, vai ter ziquezira, vai dar desentiria e vai até se afastar de Deus. Então eu prefiro ficar com o beabá, que é o importante, você ir para o céu. Saber o que eu sei não importa, importa você ir para o céu. Mas vamos lá. Se você já um dia trabalhou com satanismo, não precisa ser satanista. Se você um dia trabalhou com satanismo, você não sabe qual é o poder do sal com a água. O sal tem um poder, a água tem outro poder. Quando você junta a água e o sal, você tem um objeto místico poderoso. Por isso que eu digo que é feitiçaria usá-los da forma como é usado na igreja. O copo de água, o torrão de sal, cuidado. Isso aí é para profissional, né? Como diz outro, você que é pastor tentando ser
um feiticeiro, tu vai dar ruim, porque você não é nem satanista, você não é Gandalf, você não é o Senhor dos Anéis, você não é Sauron, você não é Harry Potter, você não é nada. Você é um cara que diz que é pastor e quer migrar entre o sal e a água. E aí fica complicado. Mas vamos lá. O que você vai entender é o seguinte: a água salgada, ela tem uma função que não é você tomar banho de praia. Eu odeio praia, odeio água salgada. Não é por causa disso, não. Eu, desde criança, eu nunca gostei de água salgada, sempre gostei de água doce, e eu não sabia por quê. Sempre odiei a água salgada, nunca gostei de mar, sempre gostei de rios. Então vamos entender uma coisa: a água salgada, ela vai deixar de ter função. No novo céu e na nova terra não haverá mar, só águas doces. Parou para pensar nisso? Você parou para notar? De onde vêm as piores, de onde vêm as maiores mitologias? Você vai ver que sempre há uma mitologia. Sim, olha só. Entenda uma coisa. A água salgada, ela tem uma função espiritual que é muito maior. Por que a pessoa faz descarrego com água, com sal e água? O que você acha que a água salgada faz no mundo espiritual? Ou como é que funciona a água com sal para os bruxos e principalmente para os iniciantes do satanismo? O círculo de sal, gente, o pentagrama do círculo de sal, ele aprisiona alguns demônios. O sal limpa energia, o sal transita energia, ele não limpa, ele transita. O sal transita energia, ele não limpa energia nenhuma. Então vamos entender, há elementos na natureza, a gente tem que tomar muito cuidado. Isso aí, porque na verdade o sal não limpa. Você quando pega o lixo, você faz o que com o seu lixo? Você joga dentro de um saco e vai botar ele aonde? Na lixeira. Mas se você deixar em casa? Então vamos entender que na bruxaria o pessoal manda botar pedra de sal nos cantos da sala, aquela coisa toda, água com carvão. Tudo isso que vocês veem em filmes e essas coisas são verdadeiros. Por quê? São seres de descontaminação. Na verdade, são objetos de descontaminação. E é claro, Jesus nunca usou isso, a gente não deve usar isso. Jesus nunca mandou a gente usar isso. Nenhum apóstolo, nenhum profeta nos mandou usar isso. Não é para nós usarmos, mas que eles existem e funcionam e existem. Porém, nós cristãos não temos essa prática, não adotamos essa prática. Quer dizer, nós cristãos que não somos da Universal, nós cristãos que não somos da Mundial, nós cristãos que não somos daquela do Iabadabadu lá, o maluco, nós cristãos que não somos das igrejas que usam isso, tá? Mas essas outras igrejas fazem isso. E, infelizmente... Então vamos entender qual é o papel do mar. O papel do mar é segurar, na verdade, seres espirituais que caíram junto com Satanás. Um dos grandes erros nossos é achar que Satanás é um rei e que abaixo dele há 1 bilhão, 2 bilhões, 100 bilhões de demônios pequenininhos, né? E que ele manda e desmanda. Olha só, gente, na verdade, o inferno é um colegiado, onde Satanás é o príncipe do colegiado. Entenda como funciona. Os satanistas entendem mais isso, que é claro, é a praia deles, eles têm que entender mais do que a gente. Só que a nossa praia seria Deus e a gente também não entende Deus. É isso que é complicado. Os satanistas, o satanista, ele sabe muito dele e procura saber de Deus, né? Nós não sabemos nada de Deus e não queremos saber nada também do satanismo. Isso é muito legal, comparar um lado e um outro, né? Estou falando satanista de verdade, não é essas palhaçadas toda tatuada que vai para a televisão aí, que fica fazendo essas vergonhas. Vamos lá, gente. Minerais da água salgada, tudo na terra, se você tem sais minerais, a própria terra tem os seus minerais. Gente, o que é o mar, gente? O mar é água sob terra. É água inundando terra, gente. Ok, gente? Sim, o que tem os minerais da água salgada? Gente, olha só. Ninguém está negando que há minerais, ninguém está dizendo que a água é importante, só que a água, para nós, ela não pode ser bebida. Nós, enquanto seres... Eu estou falando da função da questão espiritual, gente. Não é para transformar isso numa doutrina e nem nisso num tipo de, agora, arcabouço de vida, não, pelo amor de Deus. É só para você entender o que a gente está falando aqui. Por que é usado sal grosso? Por que a água do mar traz de Poseidon a todos os outros tipos de espíritos aqui que a gente conhece, Iemanjá, sereia, Tritão, e vai embora.
Vamos entender isso aqui. Vamos lá, gente, sem pergunta, tem muita pergunta, tá bom? Vamos lá. O que acontece aqui, o que nós vamos fazer? Nitidamente, nós vemos que quando Satanás cai, ele, e aí não me pergunte que eu não tenho essa resposta, ele está solto. Mas muitos demônios, e aí a gente está falando de milhões e milhões e milhões e milhões de demônios, estão presos. Nós vamos ver isso. Milhões e milhões de demônios estão presos. Onde estão presos? Por que estão presos? Primeiro ponto. Um dos pontos é que houve uma queda, e aí vamos para Ezequiel 28 e Isaías 14. Não vamos discutir esses dois textos, tá? Isaías 14 e Ezequiel 28, você vai ver sobre questões da queda de Satanás em duas profecias, né? Na profecia de Isaías e na profecia de Ezequiel. Aí nós vamos ver isso. Nós vamos ver aqui também agora um anjo que caiu, um anjo, uma estrela caída. Vamos ver também a antiga serpente, Satanás, ok? Vamos ver várias vezes Apocalipse falando disso, por isso que eu digo que Apocalipse é um livro de batalha espiritual. Nós vamos entender que não foi só Satanás que caiu. Tem um colegiado de príncipes com ele, principados, demônios poderosos como ele, arcanjos caíram com ele, querubins caíram com eles, anjos de outros tronos caíram com eles. Só que vamos entender que há três situações. Todos caíram. A minha tese barra teoria, vamos colocar assim, é que Satanás caiu no sistema, não só caiu na Terra. Satanás caiu na Terra e destruiu. Não, Satanás caiu. Se você estudar um pouquinho o sistema solar e alguns planetas vizinhos do sistema solar, todos eles, de uma forma ou de outra, são muito machucados. Mas são machucados por explosões cósmicas e são meteoros, meteoritos, asteroides que batem. É verdade. Mas então, essas explosões, elas podem ser geocósmica, é verdade, mas elas também podem ser um evento sobrenatural. Até porque, se você pensar na questão dos universos paralelos, se você começar a pensar nas questões planetárias, interplanetárias, nas forças, nos buracos negros, muitas coisas podem vir na fenda temporal. E nós não sabemos como Satanás veio, como ele veio parar aqui. Sabemos que houve algo e em tanto Ezequiel como Isaías diz, por terra te lancei. Te pus por terra, te derrubei por terra, abri tua cova na terra. Entenda que abrir a cova na terra, acho que é Isaías, quando fala de abrir a cova na terra, quando você pensa em abrir cova na terra, eu penso justamente os abismos marítimos. Eu creio que abriu um abismo marítimo onde Satanás ficou preso. A terra veio a ser sem forma e vazia, o Espírito de Deus moveu sobre a face das águas. Por todo o tempo, Deus foi recriando a terra, Deus foi refazendo toda a terra, haja. Criou o homem, crescer e multiplicar, encher a terra, dominar e sujeitar. Pum, Adão, Eva na terra. Ok? Satanás solto. E aí vem a analogia, vem a parábola, o paralelismo, a serpente, a tentação de Eva, a tentação de Adão, parará. Ok. Aí vem o quê? O crescimento do homem. Aí você vem as filhas de Sete, as filhas dos homens, e os Benai Elohim. Aí é outro problema. Não aceitam que, como assim, anjo fez filho nas mulheres, nas meninas, nas moças? Como assim? Olha, eu vou só sugerir um problema. Vou só sugerir uma questão. Se todos são filhos da mesma matriz. Não, gente, vocês podem ir à praia à vontade, gente. Eu não estou proibindo ninguém de ir à praia, não. Eu falei, eu odeio praia, eu não gosto de praia. Se todos são filhos de Adão e Eva, a mesma matriz genética, Caim, Abel não está lá, mas Caim e Sete, a mesma matriz genética. Como irmãos, literalmente primos, ao se casarem, dariam gigantes poderosos com poderes sobrenaturais? Se eles são da mesma base genética, da mesma árvore genética, vieram muito próximos ali, né? Poucas gerações. Então vamos entender
Por que nasceram gigantes poderosos? Detalhe, não foram gigantes retardados, com todo o respeito que eu vou falar isso. Não foram gigantes retardados. Não foram gigantes com problemas mentais. Não foram gigantes que não sabiam só massa de montanha de carne e osso. Não, super inteligentes, super poderosos. E você vai ver que toda a base mitológica, tanto a do Egito, como a caldeia, como a grega, ela se baseia justamente no histórico de deuses semideuses. Vocês estão compreendendo isso? Não, os nefilins não se deitaram, gente. Nefilins é justamente, não confundam, nefilins é a soma ou é o resultado dos Benai Elohims possuírem as filhas dos homens. O que ocorre aqui aí é uma questão de que é uma segunda queda, e Judas vai falar isso, aqueles que não seguraram o seu principado, aqueles que não mantiveram a sua natureza e foram aprisionados em cadeias, em prisões eternas, guardados para o dia do juízo. Quando você vê isso, você vai entender que anjos vieram para guardar os homens, mas ficaram tantos séculos aqui, séculos e séculos e séculos na carne. Isso aqui é horrível. Tese, barra, prestando bem. Tô dando, toda hora eu estou falando isso porque as pessoas não confundirem. Onde é que está isso na Bíblia? Mas cadê? Prova isso na Bíblia. Tá bom? Tese, tá? Barra teoria. Então vou deixar aqui na minha frente para toda hora eu falar isso. Tese, barra teoria. Tese, barra teoria. Tá? Não, barra que significa ou. Ok? Então vamos lá. Aqui quando falamos de tese, quando falamos de tese no campo acadêmico, tese é aquilo que foi postado, tese é aquilo que foi escrito e foi dado a outros teóricos para lerem, né? Teoria é aquilo que você pode carregar consigo sem transformar numa tese escrita. Por isso que a gente põe tese barra teoria. Tese é teoria em parte, tá bom? Teoria você carrega consigo. Tese você escreve, descreve, registra e apresenta. Então, tá bom? Tanto que na formação te pedem tese, TCC, e não teorias. Então vamos lá. Vamos entender uma coisa. É importante você entender... Não, gente, tudo tem sentido. Ninguém fala coisa sem... Tudo na vida tem sentido. Que nesse momento você tem uma série de mistérios aí desde o Antigo Testamento, que é de espíritos malignos, anjos caídos, espíritos aprisionados, isso aí a gente vê isso há muito tempo, e que durante milênios e milênios de existência humana estão aprisionados num campo atemporal, não estão no inferno. Outra coisa que vamos ter que ampliar, e o entendimento aqui, gente, é que cada demônio desse recebe nomes, até o Clériston está falando assim, cada demônio desse recebe um nome diferente. É Zeus, é Mercúrio, e aí você vai ver Tote, você vai ver Poseidon, cada lugar vai dar um nome, cada cultura, cada povo vai dar um nome a essas entidades que estão no inconsciente coletivo, que estão cavalgando no nosso... O Zeus, né? Você vai ver Zeus, você vai ver Ares, você vai ver Hades, você vai ver Mitra, você vai ver cada local vai tratar e vai dar nome a essa entidade, que são as mesmas entidades, é o mesmo ente com identidades diferentes. Ok? Então, quando você vê isso, boa parte deles vem do mar. Então você vai ver que há o panteão grego, ao panteão acadiano ou caldaico, você tem um panteão egípcio, você vai ter o panteão assírio, você vai ter na África, você vai ter vários povos tratando no Japão, na Coreia, na China. Então vamos entender uma coisa. Gente, vocês estão preocupados com a praia ainda. Vocês vão à praia há 200 anos, perderam a salvação na praia? Pelo amor de Deus, gente, vamos lá. Então o que acontece? Compreendamos que há sim o nórdico, né? Você tem o Thor, você tem Loki, você tem Odin, vai embora. Quando você vai ver isso aí, você começa a compreender que por trás de toda essa
por trás de toda essa mitologia, tem coisas escondidas. Sabe? Tem coisas escondidas por isso aí. Compreendamos que o que acontece aqui na quinta trombeta é justamente por fim. Por fim, nós estamos colocando que Satanás, vamos colocar dessa forma, tá? Recebe a chave do poço, tá? Ele vai ao poço do abismo, debaixo dos mares. Você sabe que a pressão atmosférica, a PA, do mais profundo abismo do mar, nem submarinos não tripulados conseguem chegar lá. Há lugares no profundo do mar, a quilômetros e quilômetros de profundidade, em que nós não temos maquinário, nós não temos câmeras, nós não temos condições de filmar ou registrar. Em alguns lugares que conseguimos, de alguma forma, registrar, o que aconteceu foi que nós... olha, para mim não está travando não, gente. Para mim está normal aqui, tá bom? Ó, para mim tá normal o áudio, para mim tá normal o vídeo, para mim tá tudo normal. Sim, Fossa das Marianas, Fossas da Mariana. Então, como você vai ver isso aí? Há lugares que você... Agora, vamos compreender... A aula de hoje está muito complicada porque muitos de vocês não têm pré-requisito de compreensão, não pré-requisito de inteligência. Pelo amor de Deus, não se ofenda achar que eu tô falando o que eu não estou falando. Mas algumas coisas para compreensão você tem que ter passado, tem que ter estudado, tem que ter entendimento, um pré-requisito. Senão para você vira muito fantasia, você acaba ficando lúdico demais, se emociona e aí começa, a pensamento vai, é igual contar a história para criança. Você, vamos lá. Todo mundo natural, todo mundo físico, ele de uma certa forma, Einstein vai dizer o seguinte, que o que a gente está batendo aqui é massa congelada. Isso aqui não acontece. Na mecânica quântica, na verdade, você não está apertando mão com mão. Eu não estou sentado na cadeira. Nós temos aqui um sem número de átomos trabalhando. Tá bom? Então, o que acontece? Tudo que é tangível é energia congelada. Se é energia congelada, ela pode se descongelar. Se é uma energia congelada e ela pode descongelar, nós entramos no quanto. E aí vem a teoria da física quântica e a teoria da mecânica quântica, os movimentos de corpos dentro do quanto. Isso aí. Aí você vai para um mundo subatômico. Quando você está trabalhando com a confluência de átomos, e dentro dos átomos ainda, que são os núcleos mais profundos, você vai entender que é como se fosse dois cones, dois funis, ok? Como se fosse dois funis, um indo para o mundo invisível e o outro indo para o mundo visível. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Hebreus 11. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir do que não se vê. Saiu do funil invisível, passou pelo estreito e saiu no mundo visível. Disse Deus, haja, faça-se, faça-se, faça-se. A única coisa que não está descrito como faça-se é a luz, é venha a luz. Não é faça-se luz, nem haja luz, mas sim venha a luz, foi uma invocação. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Quando falamos que está debaixo do abismo, não quer dizer que do fundo do mar você vai achar demônio. Significa que no fundo do mar, ou em outro abismo que não seja o mar, ora, bolas, que seja outro lugar, há sim um portal dimensional. Eu tenho que tomar todo cuidado com tudo que eu falo. Eu estou desconfortável dando essa aula, sincero para vocês. Porque assim, eu tenho que tomar cuidado para ensinar, não ensinando. Porque muitos de vocês têm a cabecinha fraca. E aí eu não posso ensinar tudo que sei, porque eu sei que alguns vão ficar muito curiosos e vão querer começar a buscar coisas que não tem que buscar. Busque a Deus somente, ponto final. Então o que acontece? Há lugares que são fendas espirituais. Quando você vai trabalhar com essa área espiritual, você tem todo um cuidado. Um satanista, quando chega ali, ele trabalha com sinais. As pichações, né? As pichações são uma forma bem infantil
dos hieróglifos de aramaico, hieróglifos caldaicos, hieróglifos, até mesmo hieróglifos latinos, mas que não são tanto quanto os caldaicos e os de aramaico. Então, eles usam, né, símbolos, são símbolos arcânicos ou arcanos, ou são signos e símbolos para que você gere um portal ali. Ok? Então, quando você libera aquilo ali e um satanista ele está com um demônio trabalhando para ele abre um portal, sim, dimensional. É coisa de filme? Mas vamos lembrar que Hollywood pode criar muita fantasia, mas as fantasias de Hollywood vêm de uma realidade. Toda fantasia que Hollywood te dá, na verdade, ela contrata uma pessoa para ser para ser o seu consultor. Se ela for fazer um filme sobre advogados, vai chamar jurista. Se ela fizer um filme de guerra, vai trazer militares. Se ela for fazer um filme hiperespacial, ela vai chamar físicos, vai chamar astronautas. E se ela fizer um filme sobre bruxaria, satanismo, ela vai chamar gente que entende do negócio. Então, quando você vê no filme o cara fazendo um desenho na parede, fazendo circo, botando a mão, entenda que aquilo ali não é ponto de contato, não. É muito mais que um ponto de contato. É, na verdade, um portal sim dimensional. São vários filmes que você vê isso. Então, Hollywood está mostrando, dialogando, mostrando para a gente como acontece. Então, no fundo do mar ou no fundo do abismo, seja qual for o abismo, com certeza há uma dimensão de aprisionamento. E aí você vai ver isso. Que ele desce e abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça, deixa eu tirar daqui, como fumaça de grande fornalha, e com uma fumaceira saía do poço, escureceu o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Entenda que a linguagem de gafanhotos aqui pode ser gafanhotos como do Egito, pode ser, mas pode ser que esses gafanhotos sejam demônios. E aí está usando uma linguagem parabólica, está usando um paralelismo, tá bom, gente? Vamos lá. Foi-lhe dado poder com o que tem escorpiões da terra, e foi-lhe dito que não causasse dano à natureza, né? Vamos colocar assim, e árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Ou seja, nós vamos lembrar que os 144 mil eleitos vieram, eles têm os selos na fronte, eles vêm preparar a terra, ou os cristãos ou os judeus, aqueles que não subiram ou não foram, estão na grande tribulação, porque se eu não creio no arrebatamento, eu vou dizer que toda a igreja que ficou sem o Espírito Santo. Olha o problema de não aceitar o arrebatamento. Se a igreja ela não é pré-tribulacionista, por que eu preciso dos 144 mil eleitos? Por que todos os crentes vão pagar uns pelos outros e o Espírito Santo vai sair daqui? Se o Espírito Santo está aqui na grande tribulação com a igreja e não levou a igreja, por que preciso dos 144 mil eleitos? Vocês estão vendo a incongruência das questões? Se os 144 mil vêm porque estão selados pelo Espírito Santo, é porque o Espírito Santo não está mais na terra. Se o Espírito Santo não está mais na terra, é porque a igreja não está mais na terra. Porque se o Espírito Santo estiver na terra com a igreja passando a grande tribulação, não precisa eleger 144 mil. Vocês estão entendendo isso? É uma matemática, gente. É só você parar para pensar e investigar. Eu não preciso dos 144 mil se eu tenho o Espírito Santo sobre a igreja. Agora, se eu não tenho o Espírito Santo sobre a igreja e não está mais na terra, porque a igreja foi arrebatada, então precisa, sim, de 144 mil profetas, como no Antigo Testamento, cheios do Espírito Santo, com o selo do Espírito Santo. É só isso, é só parar para pensar nisso, se faz sentido ou não. É redundante eleger 144 mil eleitos se eu tenho a igreja com o Espírito Santo aqui na terra. O Espírito Santo não vai sozinho. Não, mas aí Deus tirou o Espírito Santo da igreja. É antibíblico. É antibíblico você tirar o Espírito Santo da igreja. Não existe isso na Bíblia dia nenhum. Em texto nenhum na Bíblia. Então eu sou a favor da pré-tribulação para da igreja que será arrebatada antes da grande tribulação. Aqui eu mato todo e qualquer... Aqui a gente mata todo e qualquer argumento meso e pós-tribulacionista. Ok? 12 mil de cada tribo que estiver na terra.
Não, justamente não, ô Jefferson. Na grande tribulação, só os 144 mil eleitos que estarão cheios do Espírito Santo. Então vamos lá. E o que vai acontecer aqui? Esses demônios virão com uma fúria muito enorme. Foi-lhe dito para que não causassem dano à erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus na fronte. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Gente, vamos lá. Quem tem a chave da morte e do inferno? Jesus. A morte é um principado, não é a falência múltipla de órgãos, não é a inexistência só. Morte tem ambiguidade aqui, vamos desambiguar. Vamos passar a grande tribulação. Quem tiver a marca da besta está negando a Cristo. Quem não tiver a marca da besta morrerá. Nós vimos isso, que lá na frente os mártires virão. Falamos disso ontem aqui. Os mártires estarão com aqueles primeiros do quinto selo, né? E eles estarão governando com Cristo, estarão louvando a Deus e declarando: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora, o seu juízo. Então, aqueles que não tiverem a marca da besta serão caçados. Os que não tiverem a marca da besta serão exterminados dessa terra, serão presos, serão torturados. Só que, na verdade, esses demônios que estão soltos aqui, eles aparentemente não estão sendo soltos para a igreja, estão sendo soltos para a humanidade, para aqueles, justamente para aqueles que estão com a marca da besta. Olha bem. E foi-lhes dado o poder como que tem escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem árvore, nem coisa alguma, somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Ou seja, esses demônios que vão sair na quinta trombeta que Satanás vai liberar, eles virão como no Egito, o anjo da morte. Se lembra que o anjo da morte ele era detido pelo quê? O que detinha o anjo da morte ao tirar o primogênito dos egípcios? O sangue nas vergas, ou seja, o sinal. As pessoas que não forem seladas, pelo Espírito Santo, elas vão sofrer muito. E para você ser selado pelo Espírito Santo, através dos 144 mil, vai voltar a ter aquele momento antigo, veterotestamentário, você vai ter que negar o sistema. E para negar o sistema, eu quero que você entenda isso, você vai ter que apanhar muito, você vai sofrer muito, será perseguido, você terá uma vida não só reclusa, você terá uma vida ilegal, você vai ter uma vida marginal. Ok, gente? Você terá uma vida marginal. E a vida marginal, infelizmente, será de caça. Então você só terá a marca do Espírito Santo se você negar todo este mundo para estar com ele. E aqueles que acharem que não, Deus vai nos salvar, e achar que pode, como muitos hoje fazem, que pode conviver com o sistema 666 e com a marca, serão duas marcas disputando o ser humano. Presta atenção. A marca do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo e a marca da besta. Com qual marca você estará? Aparentemente, você vai dizer assim, não, eu estarei com a marca de Cristo, mas você não sabe o preço que será ter a marca de Cristo. Você não sabe o que será, você não tem noção do que será ter a marca de Deus, ou o selo de Deus sobre a tua vida. Significa ser inimigo pronto para morrer, marturioi. Ok? Você tem que estar pronto para morrer pelo evangelho. Ser como nos primeiros séculos da igreja, né? Que foram levados às arenas, foram flechados, decapitados, crucificados, enterrados. Só que sim, a salvação será por obras nesse momento. O Espírito Santo te dará força para morrer em nome de Jesus. De onde vem esses? Que multidão é essa? E João responde, esta é a multidão que venceu, que não negaram o nome de Cristo e foram decapitados e foram surrados e vieram da grande tribulação. Tu sabes, Senhor. Vocês estão entendendo isso, gente? Gente, eu não vou pedir mais like, não. Prometi para mim que você pode ver que eu não estou pedindo mais like. É muito chato ficar pedindo like. O Josiane está pedindo aí, mas eu não peço mais like, não.
No dia que não tiver mais, aí vocês falam, ô pastor, poxa, parou. Fazer o quê? Então vamos lá, gente. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Por quê? Entenda, a ordem que Deus dará, só os 144 mil e outros. Gente, qual é o papel dos 144 mil? Presta atenção, vamos lá. Deixa eu parar nos 144 mil para que haja um entendimento. Os 144 mil, gente, serão os novos profetas e evangelistas. Eles cumprirão um papel, eles terão um tempo para cumprir esse papel. Eles vão profetizar, eles vão evangelizar, eles vão pregar, eles terão, de alguma forma, proteção, imunidade sobre o sistema, sobre a besta, sobre o anticristo. E o papel deles é ungir, como no Antigo Testamento. As pessoas que se propuserem, não é a receber Jesus, mas aceitar a vida que tem. Esses 144 mil eleitos, eles são eleitos, mas eles também, além de ter a marca do Cristo, eles são eleitos, eles são selados pelo Espírito Santo e eles têm poder. Então, o que eles vão fazer? Aí sim você vai ter o que a gente chama hoje a transferência. No Antigo Testamento, no Novo, não. Eles serão, na verdade, condutores do poder de Deus para outras pessoas. Eles vão orar, eles vão ungir, e o Espírito Santo vai dar a outras pessoas o mesmo sinal que está sobre 144 mil eleitos. Não, 144 mil de todas as tribos, menos a tribo de Dan. Gente, vocês têm que acompanhar aqui os vídeos que a gente fez aqui, tá bom? Tá bom? José e Levi vão voltar. Dan e Efraim não participam. Então, vamos voltar aqui a entender isso. São 144 mil eleitos, homens preparados para esse momento. Sim, eles não tinham Jesus. Eles vão ficar aqui porque eles não tinham reconhecido Yeshua como um Messias. Então, eles terão o poder de igreja. Eles vão ungir, eles vão colocar as mãos. Só que nesse tempo, essas pessoas que serão ungidas como eles, que vão ser a igreja, que serão a igreja da resistência, a igreja da resistência da grande tribulação, entenda, eles vão ter que morrer em martírio. Eles vão ter que morrer em martírio. Serão martirizados para chegar aos céus, conforme vimos o texto. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu acho esse texto rapidinho aqui para vocês. Ué, tá antes. Nós vamos ver quem são estes. Cadê? Deixa eu ver se eu acho o texto para vocês. Aos santos da tribulação. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Outra coisa, o povo da grande tribulação não está indo para o paraíso, estão indo direto para ficar diante do Senhor. Há uma diferença dos que morreram antes de tudo isso. Eles estão no paraíso, estão descansando, resting, estão repousando, alguns falam dormindo. Esses que vêm da grande tribulação, eles vêm para ir direto ao trono de Deus, para estar direto ao céu com Deus. Mas é outra coisa que a gente vai falar lá na frente. Mas vamos lá. Tem muita coisa até sexta-feira. Vamos lá. É muita matéria, meu Deus do céu. Então a quinta trombeta vai marcar... Não, tribunal ainda não. Vamos para o trono de adoração. Esse trono que a gente falou aqui é trono de adoração. É trono de reino.
Não é trono de tribunal. O trono de tribunal é outro trono, é o trono branco. Esse é o trono de reino. Tá bom, gente? Não estou indo para o tribunal, estou adorando a Deus. Então vamos lá, gente. Compreenda que esse tempo será um tempo terrível. Os homens vão querer a morte, mas a morte não poderá levá-los. O Senhor dará ordem à morte para não resgatá-los. Porque essas pessoas são pessoas que estão sofrendo o juízo de Deus. Essas pessoas estão sendo aquilo que foi pedido. Até quando não vingarás o sangue dos inocentes? Se lembra no quinto selo? O Senhor diz, calma, ainda preciso que venham outros como vocês da grande tribulação, outros mártires. Vocês não vieram da grande tribulação, vocês vieram ao longo de toda a história. Vocês são mártires desde o primeiro século até hoje. Falta ainda vir os mártires da grande tribulação. Eu juntarei eles com vocês. Vocês foram arrebatados, vocês vieram para cá. Ponha vestes limpas neles e vão descansar. Então, vamos lá. Gente, vocês já estão nas 2 testemunhas? Misericórdia. Eu ainda estou na 5ª trombeta, gente. Calma, calma. Vocês já estão nas 2 testemunhas. Então, vamos lá. O que vai acontecer nesse tempo, gente, é algo terrível. Os ímpios, aqueles que não têm Deus, vão sofrer muito, mas muito mesmo, não é pouco não. Tá? E aí vem o primeiro ai. Quem é o primeiro ai? O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. O primeiro ai é o quê? Ai significa tristeza, angústia, aflição. Os 3 ais do Apocalipse são o julgamento final de Deus pronunciado sobre os habitantes malignos da terra, a fim de estimulá-los ao arrependimento. Deus ainda tentará, através do sofrimento, fazer com que as pessoas entendam que elas precisam dele, ou receber Jesus como Salvador. Os 3 ais são, de fato, uma época de grande angústia e aflição para aqueles que juraram fidelidade ao anticristo durante o fim dos tempos. O número 7 é bastante significativo no livro de Apocalipse, e os 3 ais virão no final do período da tribulação dos 7 anos, pouco antes da segunda vinda de Cristo. Os julgamentos de Deus durante a tribulação são descritos como 7 selos, abertos um de cada vez. O 7º selo revela os 7 julgamentos das trombetas. A 5ª, 6ª e 7ª trombeta são chamados de 3 ais. Aí você vai entender o primeiro ai. O primeiro ai é justamente Apocalipse 9, 1-4. O 5º anjo tocou a trombeta, viu uma estrela caída do céu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saía do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também a fumaça saíram gafanhotos, ou seja, o que acabamos de ler. É o primeiro ai que está contido em Apocalipse 9, de 1-4. Amanhã a gente fala dos 2 ais, a 6ª e a 7ª trombeta também. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Deus possa abençoar vocês, que vocês entendam que é um estudo, sabe? É um estudo, a gente precisa compreender. Repito aqui, é a minha interpretação escatológica, a interpretação que eu posso passar a você. Não, a morte não poderá pegá-los, Gisele. O Senhor dará ordem à morte, o Senhor tem a chave da morte e do inferno, o Senhor dará ordem para que eles não morram. Porque o castigo vem do Senhor, castrum adjere, ação de castrar. Deus vai castrá-los de uma forma punitiva para que eles possam se arrepender. E muitos não vão se arrepender a si mesmos. Porque a função do castigo é fazer com que eles reconheçam que estão errados e queiram morrer para ir para o Senhor. Mas nem assim eles vão querer morrer. Ok? Vamos orar, agradecer a Deus? Lembrando, gente, às 3 horas, daqui a pouco eu vou correr para o estúdio, não sei nem se eu vou almoçar. Vou direto para o estúdio, aguardando vocês para a Dolas Podcast. Olha aí, o que fazer para não perder um adolescente para o mundo? Ó, gente, isso aqui é muito importante. Vamos ouvir os adolescentes, hein? O que eles têm a dizer. O que fazer para não perder um adolescente para o mundo? Olha aí. O que a gente faz, hein? A Dolas Podcast, daqui a pouco, às 3 horas da tarde, daqui a 1 horinha. Vou correndo para lá, para essa criançada, esses moleques, esses abençoados e abençoadas do Senhor. Amém? Vamos agradecer. Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado por tua bênção, obrigado, Senhor, por nos conduzir a tua palavra, nos ensina a verdade não está comigo, a verdade não é minha, nem de nenhuma outra pessoa, a verdade é Cristo,
e Ele é quem pode pronunciar a fim de tudo, de todas as coisas, que o seu nome seja glorificado no anúncio da verdade. Obrigado por esse tempo, obrigado por tua palavra, obrigado pelos meus irmãos. Ajuda-nos a compreender e entender cada vez mais esse tema tão importante, tema que é importante entendermos para nos preparar para os últimos dias. Obrigado pelos sinais, obrigado, Deus, porque tu nos deste tantas pessoas antes de nós para nos ajudar a chegar aqui. Te adoramos, te exaltamos, te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, gente. Graça, paz, prosperidade. Até daqui a pouco, no nome do Senhor Jesus.